Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, de bate-papo, de estudo, de comentários da casa, tudo bem? Então, a boa de hoje é o nosso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que também está aqui na minha mão, de Dale Carnegie. Esse livro que está há quase um século rodando aí na nossa sociedade e fazendo pessoas se relacionarem melhor entre si. Então, bora para nossas dicas de Dale Carnegie hoje. Tá bom? Se você gosta desse tipo de leitura, se você gosta desse autor, se você gosta de livros de desenvolvimento pessoal, então eu vou pedir o seu like, peço mesmo, deixa aqui um seu like, para que o YouTube entenda que isso aqui é um conteúdo que faz bem para as pessoas, que pode ser relevante para a vida de alguém. Agora, se você gosta de leitura em geral, se você gosta de assuntos diversos, assim como eu, se você gosta de uma boa leitura, mas está sem tempo para ler, gostaria que alguém lesse para você, igual a tia da escola lia para você. Então, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família. A tia aqui, a tia Lu, vai ler para você vários livros, já temos vários livros completos, alguns em andamento, alguns finalizando. E assim vamos, alguns já na agulha e outros nos planos. Bora para nossa leitura, lembrando que eu só tenho um livro físico, então não temos tela de leitura, sou só eu e o livro aqui. Você pode botar aí o vídeo e fazer seus afazeres enquanto me ouve, tá bom? Que eu leio para você. Capítulo de hoje, como você já viu na thumb e no título, como fazer as pessoas gostarem de você imediatamente. Estava eu na fila, esperando para registrar uma carta na agência do correio na Rua 33, esquina da 8ª Avenida, em Nova York. Sabia que o funcionário do registro estava fatigado com seu trabalho, pesando envelopes, entregando selos, dando troco, assinando recibos, a mesma monótona amolação de anos seguidos. Assim disse para mim mesmo: vou tentar fazer esse rapaz gostar de mim. Obviamente, para fazê-lo gostar de mim, devia dizer alguma coisa bonita, não sobre mim, mas sobre ele. Perguntei-me novamente o que há sobre ele que eu possa admirar com sinceridade. Eis uma pergunta difícil de responder, principalmente quando se trata de estranhos, mas nesse caso foi fácil. Instantaneamente vi algo que admirei. Enquanto pesava meu envelope, observei com entusiasmo. Certamente eu desejaria ter a sua cabeleira. Levantou a vista meio assustado, sua fisionomia irradiou sorrisos. Oh, ela não está tão bem como já foi, disse modestamente. Assegurei-lhe que, embora pudesse haver perdido já certa quantidade de cabelos, mesmo assim continuava magnífica. Ficou imensamente satisfeito. Demoramo-nos numa pequena e agradável conversa e a última coisa que ele me disse foi: muitas pessoas têm admirado meus cabelos. Aposto como aquele rapaz saiu para almoçar andando à vontade. Aposto que quando foi para casa à noite contou tudo à esposa. Aposto como se olhou ao espelho e disse: é uma bela cabeleira. Certa vez narrei esse caso em público e um homem perguntou-me depois: que queria o senhor conseguir dele? O que eu estava procurando conseguir dele? O que eu estava procurando conseguir dele? Se somos tão desprezivelmente egoístas que não podemos irradiar um pouco de felicidade, passar um pouco de sincero reconhecimento e apreço, sem tentar tirar algo da outra pessoa em troca, se nossas almas não são maiores do que as dos maus maridos, nos encontraremos diante do fracasso que tão justamente merecemos. Oh, sim, eu queria alguma coisa daquele rapaz. Queria alguma coisa que não tinha preço. E consegui. Consegui a satisfação de fazer alguma coisa por ele, sem que ele necessitasse fazer alguma coisa por mim como retribuição. O que significa um sentimento que crescerá e ecoará na memória dele mesmo muito tempo depois de passado o incidente. Há uma lei da conduta humana de máxima importância. Se obedecermos a esta lei, quase nunca teremos preocupações. De fato, tal lei, sendo seguida, nos trará inúmeros amigos e constante felicidade. Mas assim que a violarmos, teremos logo de enfrentar uma série de infinitos transtornos. A lei é a seguinte: attention, please, atenção.
Fazer sempre a outra pessoa sentir-se importante. John Dewey, como já tivemos ocasião de dizer, afirma que ser importante é o desejo mais profundo da natureza humana. E William James assegura que o mais profundo princípio na natureza humana é o desejo de ser apreciado. Como já tivemos ocasião de frisar, este desejo é o que nos diferencia dos animais e que tem sido responsável pela nossa própria civilização. Filósofos têm pesquisado sobre as regras das relações humanas por milhares de anos e toda essa pesquisa apenas se desenvolveu um único preceito, o qual não é novo, é velho como a história. Zoroastro ensinou os seus adoradores do fogo na Pérsia 3.000 anos atrás. Confúcio pregou na China há 24 séculos. Lao Tse, o fundador do taoísmo, ensinou aos seus discípulos no Vale do Han. Buda pregou-os no Ganges Sagrado 500 anos antes de Cristo. Os livros sagrados do hinduísmo ensinaram-no 1000 anos antes. Jesus ensinou entre as montanhas de pedra da Judéia há 19 séculos. No caso aqui já há 20, né? Jesus resumiu em um pensamento, provavelmente o mais importante preceito no mundo: faça aos outros o que quer que os outros lhe façam. Você deseja a aprovação de todos aqueles com quem está em contato. Quer o reconhecimento do seu real valor. Quer sentir-se importante no seu pequeno mundo. Não quer ouvir bajulações falsas e baratas, mas deseja um elogio sincero. Quer que os seus amigos e associados sejam, como disse Charles Schwab, cordiais na sua aprovação e generosos no seu elogio. Todos nós queremos isso. Obedeçamos, portanto, a regra de ouro e demos aos outros o que queremos que os outros nos deem. Como? Quando? Onde? A resposta é: todas as vezes, em toda parte. David J. Smith, de Eau Claire, Wisconsin, contou-nos numa das nossas classes como precisou lidar com uma situação delicada quando lhe pediram que encarregasse de uma barraca de refrigerante num concerto de caridade. Na noite do concerto, cheguei ao parque e encontrei 2 senhoras de idade bastante mal-humoradas paradas junto da barraca. Aparentemente, cada uma delas julgava serem a encarregada daquele projeto. Enquanto refletia sobre o que deveria fazer, uma das integrantes da associação que promovia o concerto apareceu, entregou-me o caixa e agradeceu-me por eu assumir o controle daquela sessão. Apresentou-me Rose e Jane como minhas auxiliares e em seguida afastou-se. Pairou um pesado silêncio. Compreendendo que o caixa era um símbolo de autoridade, passei-o para Rose e expliquei que talvez eu não tivesse condições de cuidar do dinheiro e que se ela o fizesse, eu me sentiria mais tranquilo. Sugeri então a Jane que mostrasse às 2 garotas que trabalhariam com os refrigerantes como funcionava a máquina de pressão e pedi a ela para se responsabilizar por aquela parte. A noite transcorreu bastante agradável. Rose, toda contente, contava o dinheiro, Jane supervisionava as garotas e eu assistia ao concerto. Você não deve esperar até que seja embaixador na França ou presidente do Clambay Committee para usar a filosofia da apreciação. Você pode trabalhar com ela como mágico quase o dia todo. Se, por exemplo, a empregada nos traz batatas cozidas, quando pedimos batatas fritas, digamos: sinto incomodá-la, mas prefiro batatas fritas. Ela responderá: pois não, e sentirá prazer em fazer isso porque você mostrou consideração para com ela. Pequenas frases como sinto incomodá-la, teria você a bondade de, queira fazer meu favor, muito obrigado, são pequenas cortesias que agem como lubrificante na engrenagem da monótona rotina de todos os dias da vida e, incidentalmente, são marcas de boa educação. Olha só como que é simples. Vejamos um outro exemplo. Já leu alguns dos romances de Hall Caine, The Christian, The Dempster, The Manxman? Milhões de pessoas leem seus romances, e ele era filho de um ferreiro. Em toda a sua vida, nunca esteve mais de 8 anos na escola e, quando morreu, era o literário mais rico que o mundo conheceu. Sua história foi mais ou menos assim.
Hal Caine amava sonetos e baladas, por isso devorou toda a poesia de Dante Gabriel Rossetti. Ele mesmo escreveu uma conferência entoando elogios aos feitos artísticos de Rossetti e mandou uma cópia ao próprio autor. Rossetti ficou satisfeito. Um jovem que tem uma tão exaltada opinião sobre a minha habilidade, teria provavelmente dito Rossetti para si mesmo, deve ser brilhante. Ah, sim, né? Um jovem que aprecia meu brilhantismo deve ser brilhante, não tem outra opção. Assim, convidou o filho do ferreiro a ir a Londres e servir como seu secretário. Esse foi o ponto brilhante da vida de Hal Caine. Na sua nova posição, pôde relacionar-se com os maiores literatos da época. Aproveitando com vantagem os seus conselhos e incentivos, empreendeu uma carreira que abrilhantou seu nome através do mundo. Sua casa, Greeba Castle, na ilha de Man, tornou-se uma meca para turistas de todos os cantos do mundo, e ele deixou uma fortuna de 2,5 milhões de dólares. Entretanto, quem sabe, poderia ter morrido pobre e desconhecido se não tivesse escrito um ensaio expressando sua admiração por um homem famoso. Tal é o poder, o estupendo poder da apreciação sincera, feita do íntimo do coração. Rossetti considerava importante o que não é de estranhar, aliás, considerava-se importante. Quase todas as pessoas se consideram importantes, muito importantes. A vida de muitas pessoas provavelmente mudaria se alguém as fizesse sentir-se importantes. Ronald J. Howland, um dos instrutores do nosso curso na Califórnia, também é professor de artes manuais. Ele nos escreveu sobre um estudante de nome Chris no início de suas aulas de artesanato. Chris era um menino muito inquieto, tímido e inseguro. O tipo do aluno que, em geral, não recebe a atenção que merece. Também dou aulas numa classe avançada que cresceu muito e tornou-se uma espécie de símbolo de prestígio e um privilégio para o aluno que conquistasse o direito de ingressar nela. Certa quarta-feira, Chris trabalhava com dedicação na sua prancheta. Com efeito, pressenti que dentro dele ardia um fogo oculto. Perguntei-lhe se gostaria de entrar na classe avançada. Como gostaria de expressar a fisionomia de Chris? Quantas emoções naquele garoto de 14 anos de idade que procurava esconder as lágrimas que saltavam dos seus olhos. Eu, Sr. Holland, o senhor acredita que sou bom para isso? Sim, Chris, acredito que é. Precisei me retirar nesse momento porque eu é que estava prestes a chorar. Quando o Chris saiu da classe naquele dia, aparentemente um pouco mais alto do que o habitual, olhou para mim com seus olhinhos azuis e vivos e disse com uma voz segura: Obrigado, Sr. Holland. Chris ensinou-me uma lição que jamais esquecerei. Nosso profundo desejo de sentirmos-nos importantes. Para ajudar-me a nunca esquecer desse presente, fiz um pequeno cartaz onde escrevi: Você é importante. Este cartaz ficou pendurado na entrada da sala de aula para que todos o vissem e para que eu lembrasse de cada aluno que tenho diante de mim é igualmente importante. A verdade crua é que quase todo homem que você encontra se julga superior a você em algum ponto. E um caminho seguro para tocar-lhe o coração e fazê-lo compreender de maneira sutil que você reconhece a importância dele no seu pequeno mundo e o faz sinceramente. Lembre-se do que disse Emerson. Cada homem que encontro é superior a mim em alguma coisa e nisso posso aprender com ele. O que há de patético em tudo isso é que, com frequência, os que encontram alguma justificativa para o seu sentimento de realização sustentam o seu ego por meio de uma demonstração de estardalhaço e vaidade verdadeiramente ofensiva. Como disse Shakespeare, homem, orgulhoso homem, investido de uma pequena e passageira autoridade, empreende tão fantásticas missões perante os céus que faz os anjos chorarem. Ai, ai. Ai, o pequeno poder, né? A síndrome do pequeno poder. Vou contar-lhes 3 casos de homens de negócios em meus cursos que têm aplicado com resultados notáveis tais princípios. Tomemos, em primeiro lugar, o caso de um promotor de Connecticut que prefere que o seu nome seja omitido devido aos parentes. Nós o chamaremos de Sr. R. Pouco depois de entrar para o curso, foi de carro para Long Island com a esposa para visitar alguns parentes dela.
Esta o deixou conversando com uma velha tia e foi sozinha visitar alguns parentes mais jovens. Como devia fazer uma exposição profissional de como aplicou os princípios da apreciação, imaginou que devia começar pela velha tia. Assim, olhou em volta da casa para ver o que podia admirar com sinceridade. Esta casa foi construída em 1890, não? Perguntou. Sim, respondeu a tia. Foi esse precisamente o ano em que foi construída? Ela me recorda a casa onde nasci, acrescentou. É bonita, bem construída, espaçosa. A senhora sabe que hoje não se constroem mais casas assim? Você tem razão, concordou a velha senhora. Os jovens dos nossos dias não fazem questão de casas bonitas. Todos eles querem apenas pequenos apartamentos e uma geladeira, indo depois vagabundear nos seus automóveis. Esta é uma casa dos sonhos, continuou num tom vibrante, evocando suas recordações. Esta casa foi construída com amor. Meu marido e eu sonhamos com ela por 4 anos antes de construí-la. Não tivemos arquiteto, nós mesmos a planejamos. Mostrou-lhe então toda a casa e ele expressou sua sincera admiração pelos lindos tesouros que ela adquirira durante suas viagens e que sempre amara. Pesados chales, um velho serviço de chá inglês, vasos da China, camas e cadeiras da França, quadros italianos e cortinas de seda que pertenceram a um castelo francês. Depois de mostrar-me inteiramente a casa, disse o Sr. R., levou-me para ver a garagem. Lá, sobre caixões, estava um automóvel Packard quase novo. Meu marido comprou aquele carro pouco antes de morrer, disse suavemente. Depois da sua morte, nunca andei nele. Você aprecia coisas belas e, por isso, lhe darei este carro. Como, minha tia? A senhora me confunde. Aprecio a sua generosidade naturalmente, mas não posso aceitá-lo. Nem mesmo sou seu parente direto. Tenho um carro novo e a senhora tem muitos parentes que gostariam de possuir um Packard. Parentes! Exclamou. Sim, tenho parentes que estão esperando a minha morte para poder usar o meu carro. Mas eles não conseguirão isso. Se a senhora não quer dar o carro a eles, poderá facilmente vendê-lo a um negociante de carros usados, sugeri. Vendê-lo! Exclamou. Pensa que eu poderia vender este carro? Que eu suportaria ver estranhos indo para cima e para baixo pelas ruas nesse carro, no carro que meu marido comprou para mim? Nem em sonhos penso em vendê-lo. Vou dar-lhe o automóvel. Você sabe apreciar coisas belas. Ele relutou em aceitar o carro, mas não podia fazê-lo sem ferir os sentimentos da velha tia. Essa velha senhora, isolada num casarão, com seus pesados chales, suas antiguidades francesas e suas memórias, estava morrendo à míngua de um pequeno reconhecimento. Ela fora bonita e jovem, construir uma casa com amor e colecionar objetos de toda a Europa para torná-la mais linda. Agora, no isolamento de sua velhice, ansiava por conforto humano, uma pequena apreciação verdadeira. E ninguém lhe dava nada disso. Quando encontrou o que desejava, como um oásis em pleno deserto, sua gratidão não podia expressar-se de outra maneira que não fosse oferecendo de presente o automóvel. Vejamos outro caso. Donald M. Macarron, ex-superintendente da Lewis e Valentine, arquiteto e paisagista em Rye, Nova York, relatou o seguinte incidente. Pouco depois de ouvir falar no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, estava jardinando a propriedade de um notável juiz. O proprietário viera para dar-me algumas sugestões sobre um local que desejava plantar aloendros e azaleias. Senhor juiz, disse-lhe, o senhor tem uma excelente distração. Estive admirando seus lindos cães. Penso que o senhor já conseguiu vários primeiros lugares na grande exposição canina anual no Madison Square Garden. O efeito dessa pequena dose de apreciação foi grande. Sim, respondeu o juiz. Os meus cães me servem de excelente distração. Não gostaria de ver o meu canil? Passou quase 1 hora mostrando-me os cães e os prêmios. Ele mesmo foi buscar os pedigrees e explicou os cruzamentos responsáveis por tanta beleza e inteligência. Finalmente, virando-se para mim, perguntou: Tem algum filhinho? Sim, tenho, respondi.
Bem, ele não gostaria de um cachorrinho? Oh, ele ficaria muito feliz. Pois bem, vou dar-lhe um cachorrinho, disse o juiz. Começou a ensinar-me como alimentar o cãozinho, parou um pouco. Você esquecerá de tudo quando eu lhe disser. É melhor que eu escreva. O juiz entrou, escreveu na máquina o pedigree e as instruções sobre a alimentação e me entregou, juntamente com um cachorrinho que valia $100, gastando nisso 1 hora e 15 minutos do seu precioso tempo, apenas porque expressei minha sincera admiração pela sua distração e empreendimentos. George Eastman, da famosa Kodak, inventou o filme transparente que tornou possível o cinema, juntou uma fortuna de $100 milhões e tornou-se um dos mais célebres homens de negócios do mundo. Apesar de todo esse grandioso sucesso, ele ansiava tanto por pequenos reconhecimentos do seu valor como você e eu. Para exemplificar, quando Eastman estava construindo a Eastman School of Music em Rochester e também o Kilbourne Hall, um teatro em homenagem à memória de sua mãe, James Adamson, presidente da Superior Seating Company de Nova York, pretendia obter a encomenda das cadeiras para estes prédios. O Sr. Adamson telefonou para o arquiteto e marcou uma hora para ver o Sr. Eastman, em Rochester. Quando Adams chegou, o arquiteto disse: sei que o senhor está pretendendo uma encomenda, mas quero esclarecer-lhe logo que não conseguirá coisa alguma se tomar mais de 5 minutos do tempo de George Eastman. Ele é muito exigente e muito ocupado. Assim, faça sua proposta rapidamente e saia logo. Adamson estava preparado para isso. Quando foi introduzido na sala, viu o Sr. Eastman curvado sobre uma pilha de papéis que estava sobre a sua mesa. O Sr. Eastman levantou a vista, tirou os óculos e, dirigindo-se para o arquiteto, o Sr. Adamson disse: bom dia, cavalheiros, em que lhes posso ser útil? O arquiteto fez as apresentações e então o Sr. Adamson disse: enquanto eu esperava o seu chamado, Sr. Eastman, estive admirando o seu escritório. Não tenho ideia de ter visto trabalho parecido com este. O senhor sabe que sou um especialista em interiores, mas creia que não vi um gabinete mais bonito que o seu em toda a minha vida. George Eastman respondeu: o senhor reaviva em mim alguma coisa que já havia sido quase esquecida. É bonito, não é? Agradou-me imensamente logo que foi construído, mas agora vem aqui com tantas outras coisas a tratar que muitas vezes não vejo meu gabinete durante semanas. Adamson andou e esfregou ligeiramente a mão sobre uma moldura. É carvalho inglês, não? Um pouco diferente do carvalho italiano. Sim, respondeu Eastman. É carvalho inglês. Foi escolhido para mim por um amigo especialista em madeiras finas. Eastman mostrou-lhe todo o gabinete, frisando a sua extensão, as cores, trabalhos à mão e outros detalhes que ele ajudou a planejar e executar. Enquanto andavam pelo gabinete, admirando as obras em madeira, pararam diante de uma janela e George Eastman, no seu modesto e muito suave modo de falar, citou algumas das instituições por meio das quais ele procurava ajudar a humanidade. A Universidade de Rochester, o Hospital Geral, o Hospital Homeopático, a Casa dos Amigos, o Hospital de Crianças. O Sr. Adamson parabenizou entusiasticamente pelo humanitário emprego que dava sua riqueza, aliviando os sofrimentos da humanidade. George Eastman abriu uma caixa de vidro e dela retirou a primeira câmera fotográfica que possuíra, uma invenção que comprara de um cidadão inglês. Adamson fez-lhe várias perguntas sobre as suas primeiras lutas quando se iniciou nos negócios e o Sr. Eastman falou com real interesse sobre a pobreza de sua meninice, como sua mãe viúva manteve uma pensão, enquanto ele estava empregado no escritório de seguros. O terror da pobreza apavorava-o dia e noite e resolveu ganhar o bastante para que sua mãe não tivesse que trabalhar até a morte numa pensão. O Sr. Adamson ainda lhe formulou outras perguntas e ouviu atento o relato da história das suas experiências com chapas fotográficas secas. Contou como trabalhava num gabinete o dia inteiro, algumas vezes fazendo experiências a noite toda, tirando ligeiras sonecas enquanto agiam os preparados químicos, muitas vezes trabalhando e dormindo vestido durante 72 horas seguidas. James Adamson entrou no gabinete de Eastman às 10h15,
advertido de que não devia tomar mais de 5 minutos. Mas 1 hora se foi, 2 horas passaram e eles continuavam conversando. Finalmente, Ishman voltou-se para Adamson e disse: "A última vez que estive no Japão, trouxe algumas cadeiras que coloquei na minha varanda, mas o sol descascou toda a pintura, de modo que fui ao centro da cidade outro dia, comprei tinta e eu mesma as pintei de novo. Gostaria de ver como me saio pintando cadeiras? Pois bem, venha à minha casa e almoce comigo, que mostrarei." Depois do almoço, o Sr. Ishman mostrou a Anderson as cadeiras que comprara no Japão. Não valiam mais de $1,50 cada, mas George Eastman, que ganhara $100 milhões nos negócios, estava orgulhoso delas porque ele as havia pintado. A encomenda para as cadeiras somava $90 mil. Quem supõe você conseguiu o fornecimento delas? James Adamson ou algum dos seus competidores? Desde essa ocasião até a morte de Eastman, ele e James Adamson foram amigos íntimos. Claude Marais, proprietário de um restaurante em Rouen, na França, utilizou esse princípio, poupou seu negócio e evitou que uma empregada-chave pedisse demissão. Tratava-se de uma senhora que estava na casa havia 5 anos e constituía o laço vital entre o Sr. Marais e as 21 pessoas que formavam o quadro de funcionários. Ele ficou chocado ao receber a carta registrada enviada por ela, na qual pedia sua demissão. O Sr. Marais relatou: "Fiquei extremamente surpreso e ainda mais desapontado, porque sempre a tratei com justiça, receptivo mesmo às suas necessidades, principalmente considerando o fato de que também éramos amigos. Talvez por isso eu tivesse chegado a exigir dela muito mais que dos demais empregados. Eu não pude, naturalmente, aceitar a demissão sem qualquer justificativa. Chamei-a particularmente e disse: Paulette, você deve compreender que não posso aceitar o seu pedido. Você significa muito para mim e para minha firma. Você é tão importante para o sucesso desse restaurante quanto eu próprio. Repeti isso diante de todos os funcionários. Convidei-a para ir à minha casa e reiterei a confiança que depositava nela diante da minha família. Paulette retirou o pedido e hoje posso confiar nela como nunca antes o fizera. Frequentemente, reforço essa minha atitude elogiando-a pelo que faz e mostrando-lhe como ela é importante para mim e para o restaurante. Fale com as pessoas a respeito delas mesmas, disse Disraeli, um dos homens mais perspicazes que jamais governaram o Império Britânico. Fale com as pessoas a respeito delas mesmas e elas o ouvirão por muitas horas. E assim ficamos aqui com o princípio 6. Faça outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Antes da gente terminar esse vídeo, vamos ao resumão dos 6 princípios básicos dessa parte. Princípios para se tornar uma pessoa mais amigável. Primeiro, torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Princípio 2, sorria. Princípio 3, lembre-se que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e importante que existe em qualquer idioma. Princípio 4, seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Princípio 5, fale de coisas que interessem a outra pessoa. E princípio 6, faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. E assim a gente vai ficando por aqui, prestes a começar a parte 3 do livro, tá bom? Que será como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo. E a gente vai seguindo, tá bom? Aqui em cima tem uma playlist, ó, com todos os capítulos que a gente já leu até agora desse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Espero que vocês fiquem bem, cuidem-se bem. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Paz e luz. Um beijo e tchau. Tchau! Bye, 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 bye! Esse bordão é de outra pessoa. Não pode usá-lo.